Botafogo entra em campo amanhã 6h30 da noite para enfrentar o Internacional nesse sábado. O jogo que tem mando de campo do Botafogo, mas que será realizado em Brasília por conta de show no estádio Newton Santos. E o Botafogo deve ter novamente mudanças no seu time titular para enfrentar o Internacional. É muito importante que o Botafogo consiga essa vitória porque teoricamente está jogando dentro de casa. Então eu vou te mostrar no vídeo de hoje como o técnico Franklin Carvalho deve escalar o time. Só é importante que você deixe o seu like, que você hype o nosso vídeo para ele chegar ao maior número de pessoas possível, beleza? Agora sim, vem comigo. E essa é a provável escalação do Botafogo para enfrentar amanhã o Internacional no estádio Mané Garrincha. Em Brasília tem muito torcedor do Botafogo, então eu acho que vai ter um público interessante de botafoguenses. Mas vamos lá. O Botafogo terá o Neto como seu goleiro titular. O Neto realmente ganhou essa vaga de titular desde a chegada do Franklin Carvalho. Ele tá acreditando no Neto e o Neto assim não vem cometendo falhas, a gente pode falar. O Neto até qualifica mais essa saída de bola do Botafogo por baixo, que é um dos pontos que gosta muito o Franklin Carvalho. Na lateral direito, o Botafogo terá o Vitinho novamente como titular. O Vitinho que foi extremamente importante na vitória do Botafogo em cima da Chapecoense na Copa do Brasil. Então ele é um cara que tá com confiança lá em cima depois daquela jogadaça que ele fez. A dupla de zaga do Botafogo deve ser mantida com Ferrarese e com Bastos. Existe também a possibilidade do Alexander Barbosa jogar esse jogo, já que ele foi relacionado para essa partida. Mesmo já negociado com o Palmeiras, o Barbosa pode jogar contra o Internacional ainda, como se fosse até uma espécie de um jogo de despedida. Então, não seria surpresa se ele colocasse o Barbosa no lugar do Bastos pela esquerda. Então, o Botafogo terá o Ferrarese como titular pelo lado direito e o Bastos vai ser o titular pelo lado esquerdo da zaga. O Botafogo já jogou assim contra a Chapecoense. O Bastos voltou a crescer de produção. Gostei do jogo do Bastos. É importante nesse momento, né? Que você vai perder, talvez, um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, que é o Alexander Barbosa, mas tomara que o Bastos volte a ter a regularidade de atuar no alto nível, porque vai ajudar demais o Botafogo. O Ferrarese também é um zagueiro que eu tô gostando bastante, desde a chegada dele ao Botafogo, vem fazendo excelentes atuações. Na lateral esquerda, o Alex Telles será o titular. Ele foi poupado no jogo contra a Chape no meio de semana. O Caio Roque jogou como titular, mas o jogo pediu e o Telles entrou no final da partida, inclusive marcou o gol. Então os laterais do Botafogo estão em alta, né? Tanto o Alex Telles quanto o Vitinho. No meio de campo, o Botafogo deve ter mudanças em relação ao jogo contra a Chapecoense. Primeiro, eu acredito que o Medina vai ser titular no lugar do Alan, e aí o Medina deve jogar ao lado do Danilo. É um meio de campo mais móvel, um meio de campo que não tem tanta assim pegada de marcação, a gente pode falar, mas que com bola joga muito bem. E aí o Medina ele vai ter o papel de ser o primeiro volante, o cara que entra no meio dos zagueiros para fazer essa saída de bola, liberando os laterais, como eu já expliquei várias e várias vezes para vocês que são inscritos aqui do meu canal. Então, o Medina deve jogar amanhã, mas não descarto a entrada do Alan novamente, mas a tendência é que o Medina volte a jogar, ele só foi poupado no meio da semana, então o Medina deve ser titular amanhã. O Danilo vai jogar, Danilo que é a peça mais importante desse Botafogo, o cara que faz essa engrenagem girar, é muito importante marcando gols, é muito importante defendendo também, joga muita bola o Danilo, já falei isso várias vezes. Na esquerda, o Botafogo deve ter o Matheus Martins como titular, como extremo esquerdo, repetindo, né, na equipe titular o Matheus Martins, que cresceu muito de produção. Ele já tinha crescido de produção antes, só com a entrada do Belão no time, e ele continuou mantendo essa crescente com a entrada do Franklin Carvalho agora no comando técnico do Botafogo. Na direita, o Júnior Santos deve ser o titular do Botafogo, esse ponta direita deve ser o Júnior Santos o titular da equipe. O Júnior Santos também que voltou a crescer de produção, e eu vou explicar daqui a pouco para vocês o posicionamento do Júnior Santos, que não tá sendo bem como um ponta direita. E aí, organizando a equipe, o Edenilson deve retornar ao time titular. O Montoro jogou o último jogo, mas eu acho que o Edenilson vai voltar para esse time, formando essa trinca de Medina, Danilo e Edenilson, que vem funcionando bastante. E aí no comando de ataque, o Arthur Cabral retorna também à equipe titular do Botafogo. O Botafogo ainda vai ter como opção o Tuco Correia, esses jogadores que a gente sabe que tem até um refino técnico, mas que ainda não estão rendendo daquilo esperado. Mas o Arthur Cabral volta para ser titular, o Cadiz jogou o último jogo, o Cabral entrou mais na reta final, o Cabral que melhorou muito os seus números e as suas atuações visivelmente dentro de campo, então ele pode ser importante nesse confronto contra o Inter. Mas o Botafogo, quando tá com a bola, ele não se desenha nesse 4-2-3-1, que teoricamente é a formação inicial. Por quê? Os laterais avançam,
são Alex Telles, Vitinho, você já sabe, o Júnior Santos vai jogar como segundo atacante aqui, perto do Arthur Cabral, o Edenilson participa por dentro, o Danilo participa por dentro, o Medina vai entrar no meio dos zagueiros, que vai liberar aqui o Bastos e o Ferrarese de um lado, o Medina joga aqui no meio desses dois zagueiros, fazendo essa saída de bola do Botafogo. Quando o Botafogo já está mais próximo da área adversária, esses jogadores vão avançando, o Medina, o Ferrarese, o Danilo tem muita liberdade para funcionar como meia, que é ao lado do Edenilson, que também pisa muito na área e vai se associando aqui dos lados do campo para participar do jogo. Aqui pelo lado esquerdo até podem ocorrer essas permutas, né, com o Martins mais aberto, o Telles por dentro, mas geralmente é o Telles mais por fora e o Martins um pouco mais por dentro aqui. O Internacional, que é o adversário do Botafogo, geralmente eu nesse 4-2-3-1, time do Paulo Pesolano. E aí o Internacional tem alguns jogadores que são perigosos, né? Nem preciso falar para vocês, vocês já conhecem. O Alan Patrick sempre é um cara que gera muito perigo para a equipe adversária. Tem o Borré como centroavante, tem o Vitinho como extremo aqui pelo lado esquerdo de ataque do Internacional. Tem como dupla de volantes o Paulinho, ex-Vasco, Paulinho Paula, e o Rodrigo Vilagra também joga aqui no time do Internacional. O Botafogo tem um time mais forte, tem um elenco melhor do que o Inter, mas o Botafogo precisa jogar no seu máximo para vencer esse jogo. Tem a possibilidade de lei do ex com o Edenilson pelo lado do Botafogo contra o Internacional. Mas basicamente essa deve ser a formação do Glorioso. Algumas mudanças que podem acontecer: o Alan entrando no time titular, talvez o Montoro entrando aqui no lugar do Martins. No máximo isso, não vejo mais grandes mudanças acontecendo não no time do Botafogo. Basicamente essa deve ser a formação. Eu quero saber o palpite de vocês para essa partida. E, cara, você que é botafoguense, tente esquecer um pouco o lado externo, pelo menos na hora que começa o jogo, e se preocupar somente com o campo. Eu sei que o Botafogo tá um turbilhão de emoções pro torcedor pelo que vem acontecendo fora do campo, mas no campo o Botafogo tá bem, cara. O Botafogo tá bem no campo, vários jogos sem perder, o time tá embalado, então é torcer pra continuar nessa pegada, beleza? Pós-jogo aqui no canal, logo após a partida. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ficando nessa abração do Frentete com nós. Ué!